Olá, tudo bem com vocês? Recentemente foi encontrada uma ossada de mamute com mais de 10 mil anos, muito preservada e que poderia levar à clonagem de animais pré-históricos. Mas o que eu quero falar com clonagem? Clonagem é um termo que é um pouco ambíguo e um pouco relacionado com a capacidade de produzir uma cópia de algum elemento. Eu posso falar na clonagem pensando no mamute como um todo, quando eu quero clonar um organismo como um todo, ou eu posso pensar na clonagem como fazer pequenas cópias do DNA desse nosso mamute. E aí sim eu estaria fazendo uma clonagem de DNA, que é a que nós mais fazemos no laboratório de biologia molecular, por ser uma técnica que nos permite estudar e compreender melhor como funciona a nossa biologia. Vamos descobrir quais são as diferenças de como funciona o processo de clonagem? A clonagem, então, nada mais é do que o objetivo de fazer uma cópia e amplificar, ou seja, realizar uma grande quantidade de modificações e multiplicações de um determinado trecho de DNA. Ela foi proposta ali em 1972, ou seja, não é uma técnica muito antiga, ela é relativamente recente e revolucionou a biologia depois desse momento. Ela permite caracterizar os produtos de uma sequência. E nós podemos trabalhar de maneiras distintas utilizando a clonagem. Eu posso partir desse meu gene clonado e fazer estudos funcionais, porque agora eu consigo compreender a sequência do mesmo e inativar esse meu gene. Eu posso também, a partir desse meu gene clonado, fazer aqui expressão de células em cultura, ou seja, eu vou produzir a minha proteína e fazer estudos funcionais a partir dessa minha proteína. Posso também, no meio desse caminho, produzir mutantes, ou seja, organismos ou moléculas aqui isoladas e caracterizadas que apresentem diferenças nessa nossa região que foi clonada. Justamente para quê? Para compreender melhor o funcionamento daquela molécula, porque ao estragarmos ou modificarmos determinadas regiões e avaliarmos a alteração, seja num estudo funcional no organismo como um todo, ou seja, num trechinho aqui dessa nossa proteína purificada, nós conseguimos compreender melhor a informação relacionada com ela. Isso pode ser, obviamente, associado com a busca em banco de dados para tentarmos isolar a sequência codificante e realizar uma clonagem a partir de mutantes caracterizados, ou então também realizar uma análise genética fazendo um screening de diversas bibliotecas, ou seja, eu clono vários trechos do DNA de um determinado organismo e depois eu começo a buscar nele qual deles tem exatamente a função ou o meu interesse de biologia molecular ou de biotecnologia, ou mesmo de compreensão da funcionalidade da molecular de um determinado organismo. E como que ocorre esse nosso processo? Grosseiramente, nós vamos partir aqui de um DNA plasmidial, por exemplo, e nós teremos um DNA a ser clonado, um DNA a ser inserido no mesmo. Assim, nós devemos realizar este processo, onde eu vou inserir o DNA aqui representado em azul no meu plasmídio, em algum trecho do mesmo. Esse meu plasmídio vai ter um marcador de seleção, e esse marcador de seleção, após um processo de transformação numa bactéria que não era resistente ao antibiótico desse marcador, vai me produzir aqui um cromossomo central e o DNA plasmidial, e uma bactéria que é resistente àquele antibiótico, e aqui nesse outro contexto nós teremos a morte de todas essas células. Assim, quando eu coloco as bactérias transformadas com esse plasmídio em um meio de cultivo que apresenta o antibiótico, apenas aquelas que receberam o plasmídio terão eficiência em recuperar o mesmo. Com essa nossa bactéria aqui, que contém o plasmídio e sobreviveu ao desafio com o antibiótico, nós podemos realizar tanto a multiplicação de cópias, caso esse plasmídio seja de alta cópia, dentro dessa nossa célula, como também a multiplicação das células em si. Então eu vou ter uma grande quantidade de células aqui, contendo uma grande quantidade de cópias desse nosso DNA plasmidial ali, que foi modificado nesse passo anterior. Assim, eu posso fazer uma extração ou uma mini preparação desse DNA plasmidial e obter uma grande quantidade do mesmo. Se eu realizei esse processo aqui utilizando enzimas de restrição, eu posso, inclusive, cortar esse nosso material e obter novamente o meu fragmento de interesse aqui, o meu fragmento avaliado com a presença do ácido nucleico que eu tenho interesse em conter. Como nós vimos no primeiro passo, meu objetivo é abrir esse meu vetor e inserir o DNA clonado. Mas quando eu faço a abertura desse nosso vetor, quais são os problemas? Eu posso simplesmente fechar o mesmo da mesma maneira que ele estava originalmente. E a bactéria, quando receber este nosso vetor vazio, ela vai ser capaz de crescer no meio seletivo. Assim, eu preciso de alguma estratégia que me priorize vetores recombinantes, ou seja, que apresentam a inserção dessa nossa molécula externa.
Como que eu posso fazer isso? Eu preciso escolher algum mecanismo que seja baseado na modificação do nosso vetor ou mesmo baseado na alteração molecular da nossa estratégia de restrição e ligação que evite a formação desses nossos produtos aqui vazios. Vamos ver esse processo com mais detalhe? Eu tenho aqui um plasmídio que tem um único sítio de restrição para BAM-H1. Se eu incubar esse plasmídio com BAM-H1, o que vai acontecer? Eu vou cortar o mesmo e manter aqui as minhas pontas fosforiladas. Se eu tiver um inserto aqui nessa posição que apresente pontas fosforiladas também, eu incubo esses dois materiais aqui com protundência compatível com BAM-H1, protundência compatível com BAM-H1, uso uma TAC DNA ligase e eu vou ter aqui uma ligação final do nosso plasmídio, eu vou ter aqui uma molécula sendo produzida. Entretanto, eu também terei essa nossa molécula original sendo produzida, por quê? Porque eu posso simplesmente fechar esse nosso plasmídio aqui. Para isso, nós podemos adicionar um passo a mais na nossa estratégia. Qual seria ele? Nós vamos novamente clivar aqui com BAM-H1. Essa clivagem aqui vai deixar o nosso produto fosforilado. O nosso produto fosforilado, então, ele deve ser defosforilado. Se eu tirar os fosfatos aqui da 5' eu não vou conseguir fechar novamente esse meu plasmídio. Não conseguindo fechar novamente, eu priorizo o quê? Que esse meu inserto aqui seja pareado nessa nossa região e a T4-DNA ligase faça essas correções aqui e feche essa nossa molécula. Qual vai ser o problema? Vamos perceber aqui que nós vamos ter essas aberturinhas aqui que não podem ser realizadas, ou seja, a DNA ligase não vai conseguir fechar todas as pontas como no exemplo anterior, onde eu não defosforilava o meu vetor. Eu vou continuar com a possibilidade de ter pequenos nicks, ou seja, quebras de fita simples, aqui no nosso material. Entretanto, se eu tenho um vetor aqui que apresenta uma sobreposição, eu vou ter uma interação suficiente nessas nossas moléculas que vai permitir que a própria bactéria eventualmente faça a correção desses nicks depois do plasmídio internalizado. Nesse nosso exemplo anterior, eu não vou ter, ou melhor, eu vou reduzir muito a quantidade de bactérias que têm um vetor original fechado. Se por acaso eu for utilizar outra estratégia, eu posso também conseguir identificar na nossa placa qual bactéria recebeu o nosso inserto e qual bactéria não recebeu o nosso inserto. Para isso, existe um processo chamado de alfa-complementação da beta-galactosidase. Vamos ver como o mesmo funciona? Vamos pensar aqui num plasmídio como o PUC18. Nós temos aqui o nosso gene BLA, de resistência à ampicilina, nós temos aqui a nossa origem de replicação e o nosso MCS. Mas percebam que esse nosso MCS, aqui indicado em verde, ele está dentro de uma região azul maior chamada de LAC-Z. Essa nossa região LAC-Z, ela codifica um peptídeo designado de peptídeo alfa. O que esse peptídeo alfa tem de importante? Se você utilizar uma bactéria especial, que ela tem uma modificação aqui no genoma dela, ou seja, uma bactéria que seja LAC-Z delta M15, ou seja, ela não tem no gene LAC-Z que produz a beta-galactosidase os primeiros 15 peptídeos, que são justamente o peptídeo alfa, ela vai produzir uma beta-galactosidase aqui representada em marrom, que não é ativa. É uma beta-galactosidase inativa, que não consegue realizar o seu processo molecular. Se por acaso aquela bactéria tiver, então, um peptídeo alfa vindo do plasmídio e a nossa LAC-Z faltando um pedacinho, a nossa beta-galactosidase faltando um pedacinho, nós vamos combinar os dois no citoplasma e agora nós teremos uma beta-galactosidase que é ativa, capaz de clivar o seu produto em o seu substrato em seu produto. Só que nós não vamos utilizar o substrato correto, o substrato natural da beta-galactosidase. Nós vamos adicionar uma molécula chamada de X-Gal. X-Gal é uma molécula incolor que, quando clivada pela nossa beta-galactosidase, se transforma em um composto azul. Ou seja, se eu tiver uma bactéria com um plasmídio que contenha aqui LAC-Z com o peptídeo alfa transformado adequadamente, ele vai complementar a nossa proteína beta-galactosidase e eu vou transformar X-Gal adicionado no meio de cultura em um composto azul e eu consigo identificar essa nossa bactéria. Mas com certeza vocês estão com duas dúvidas. Eu expliquei como identificar uma bactéria que já tinha o plasmídio. Por que eu quero identificar uma bactéria que já tinha o plasmídio? Nós vamos utilizar o sistema de uma maneira diferente. A segunda dúvida é, mas que raio de transformação é essa que faz o composto incolor ficar em azul e por que ele usa a beta-galactosidase para isso? A alfa-complementação, então, ela está baseada justamente nessa quebra do galactosídeo, que aqui nós temos a galactose ligada a um radical, então nós vamos separar pela beta-galactosidase a galactose aqui e esse nosso radical álcool aqui que sai de alguma outra maneira. Então fica um OH aqui nessa posição e o nosso R, o nosso radical, fica preso ao mesmo.
eu posso utilizar o X-Gal como molécula. O X-Gal vai ter aqui a nossa galactose que está ali, e o nosso radical R aqui. A diferença é que, se eu coloco esse composto no meio de cultura, a bactéria ela não fica azul, ela fica ali amarelada ou incolor, vamos assim dizer. Se eu colocar o nosso X-Gal, eu vou tirar pela beta-galactosidase a galactose e vou produzir aqui um primeiro elemento. Esse nosso primeiro elemento, ele também não apresenta coloração. Mas quando esse nosso primeiro elemento passar por um processo de dimerização automática, ou seja, uma dimerização espontânea, nós teremos um corante índigo aqui sendo formado. E aí, como podem perceber aqui nesses 2 pontinhos, 3 pontinhos aqui, nós teremos as nossas bactérias com uma coloração azul. Percebam lado a lado. Aqui eu tenho um pedacinho azul, que é uma colônia de bactéria, e aqui eu tenho uma colônia de bactéria amarelada que não tem essa nossa coloração. Assim, eu sei que aqui eu recebi um plasmídio que produzia o nosso peptídeo alfa adequadamente, e aqui eu recebi um plasmídio que não produzia o nosso peptídeo alfa. Assim sendo, quando eu for avaliar, caso eu tenha um inserto inserido aqui no nosso MCS que quebrou o nosso peptídeo alfa, ou seja, ele não é produzido mais adequadamente, a nossa bactéria não vai ser capaz de formar esse composto azul. Logo, se eu vejo uma bactéria branca, ela é uma bactéria que recebeu o meu plasmídio, porque ela cresceu no meio de cultura que tem o agente de seleção, mas mais que isso, é uma bactéria que sofreu um corte, sofreu uma clivagem na determinada posição onde eu queria realizar esse inserto e eu tinha a produção do meu peptídeo alfa. Assim, eu vou ter aqui uma placa como essas, onde eu vou ter algumas colônias azuis, que são colônias que não receberam o meu inserto, e algumas colônias brancas aqui, que são colônias que não tiveram a clivagem do X-Gal e, consequentemente, receberam o nosso inserto adequadamente. Outra possibilidade de seleção e priorização de recombinantes é a utilização de 2 marcadores e avaliar a inativação dos mesmos. Um vetor clássico aqui é o PBR322. Por ser um pouquinho mais complexo, envolver mais trabalho, praticamente ninguém mais utiliza esse tipo de estratégia. Mas ela deixa bem claro como nós podemos combinar ferramentas de biologia molecular com um interesse comum. Vamos perceber aqui, eu tenho aqui uma origem de replicação, perceba, eu tenho o ORI aqui, eu tenho o HOP, logo eu regulo essa minha expressão para que eu não tenha muitas cópias aqui presentes. Eu vou ter uma resistência à ampicilina e uma resistência à tetraciclina no mesmo plasmídio. Ou seja, um plasmídio que vai conferir 2 resistências àquela nossa bactéria. Isso é possível, ele poderia conferir 3 resistências, 4 resistências, 5 resistências. E aí nós entendemos como que facilmente uma bactéria multiresistente com essa resistência presente no plasmídio consegue disseminar essa resistência muito facilmente num ambiente hospitalar. Nós vamos partir então dos nossos plasmídios PBR322 ali íntegros. Eu vou fazer uma clivagem com PST. Percebam aqui ó, que a enzima PST1 ela está dentro da sequência codificante da ampicilina. O que vai acontecer? Eu vou romper esse meu plasmídio na sequência codificante da ampicilina, que está representada aqui em cima em verde, nesse nosso esqueminha, e vou colocar o meu inserto aqui dentro. O que vai acontecer? Nós teremos algumas colônias que vão fechar ali em PST mesmo, alguns plasmídios, ou seja, eu não tenho um inserto presente, mas alguns deles, como aqui identificados, vão ficar com um fragmentozinho vermelho ali presente. Aí nós vamos pegar este material e vou transformar numa bactéria e vou plaquear primeiro numa placa que contenha apenas tetraciclina. Percebam aqui. Cadê a tetraciclina? Ela está nessa nossa posição e ela não foi clivada. Ou seja, todos os plasmídios, tanto os que não contêm o inserto, como esses aqui que estão aqui embaixo representados, quanto os que receberam o nosso inserto vermelho, vão crescer nessa nossa placa. Eu vou pegar essas nossas colônias aqui que receberam, que cresceram na placa com tetraciclina, ou seja, que foram eficientemente transformadas, e eu vou fazer 2 cópias delas. Uma vai ser plaqueada aqui numa placa apenas com tetraciclina, numa posição. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui nesse cantinho onde eu estou indicando com o meu dedo. Eu vou pegar essa mesma bactéria que eu encostei lá e vou também plaquear numa outra placa na mesma posição, só que agora contendo ampicilina e tetraciclina. O que isso quer dizer? Se por acaso uma bactéria cresceu nessa placa e na outra, isso significa que tanto a tetraciclina quanto a ampicilina estavam perfeitamente funcionais. Puxa vida, eu não tenho o meu inserto, porque eu não estraguei a minha resistência à ampicilina. Agora, se eu pego uma situação como essa bactériazinha aqui do lado, percebam, ela cresceu na placa com tetraciclina. Ótimo, era o esperado, ela já tinha crescido antes. Mas se eu olhar aqui para a minha placa com ampicilina, ela não conseguiu crescer. Ou seja, de alguma forma eu estraguei a minha sequência codificante para ampicilina. Assim sendo, eu consegui aqui obter
a nossa inserção no meio do gene da ampicilina. Outra possibilidade é a utilização de genes tóxicos, ou seja, genes que acabem matando bactérias. Como que vai ser? Por exemplo, nós temos aqui o CCDB. O CCDB funciona assim. Eu tenho um plasmídio, chamado muito criativamente de PQ, que ele vai apresentar aqui a sequência de CCDB. Essa proteína, ela liga na DNA girase. E ao ligar na DNA girase, eu não consigo resolver as nossas superhélices no DNA, e ao não resolver essas nossas superhélices formadas durante o processo de replicação, eu levo aquela bactéria à morte celular. Ou seja, a bactéria morre. Quem recebeu o plasmídio assim, não consegue proliferar, por mais que a resistência à ampicilina esteja aqui presente e a bactéria esteja plaqueada no meio com ampicilina. Aí, se por acaso eu quebrar esse meu CCDB e colocar o meu inserto aqui no meio, o que vai acontecer? Eu estrago o CCDB e não produzo mais essa proteína. Ao não produzir essa proteína, eu vou ter aqui a minha DNA girase ativa e a célula consegue proliferar adequadamente. Ou seja, quem cresce no meio de cultivo significa que tinha resistência à ampicilina, porque eu vou colocar a ampicilina na minha placa, logo a bactéria foi transformada. Mas ao mesmo tempo, essa bactéria teve a clivagem da sequência codificante do CCDB e, consequentemente, ela não vai apresentar a proteína CCDB tóxica e terá a sua DNA girase funcionando adequadamente. E, consequentemente, apresentará crescimento na nossa plaquinha. Devemos só lembrar que eu preciso multiplicar esse plasmídio aqui em uma bactéria que seja resistente, ou seja, uma bactéria que tenha a proteína CCDA, num sistema toxina-antitoxina. Se a bactéria expressa CCDA liga em CCDB e evita que a mesma ligue no nosso DNA girase e, consequentemente, a bactéria consegue proliferar adequadamente. Então, eu uso essa bactéria aqui para produzir o plasmídio e na hora que eu vou realizar a minha transformação propriamente dita com o intuito de realizar uma clonagem de DNA, eu preciso usar uma cepa que não tenha CCDA. E aí eu já começo a entender que eu preciso de diversas linhagens de bactéria no meu laboratório para conseguir realizar clonagens com diferentes estratégias. Agora que vocês já conheceram mais essa ferramenta importantíssima da biologia molecular, até mais e bons estudos!